a gravar a sexta aula, por isso hoje é aula com matéria nova. A matéria não é propriamente grande coisa em termos de programação, é fundamentalmente informação e agora formação sobre como fazer gráficos, ok? Por isso é a parte gráfica da, Professor, da coisa. Sim, para o teste sai até que aula? até o que demos até agora. Hoje, a desta já não sai. Ok? Ok, Gráfico já não há. Ok? Por isso obrigada. vai todas basicamente as estruturas básicas de programação. Por isso é a afetação, os condicionais, os ifs, e dois tipos de ciclos, fores, não é? For e while. Fundamentalmente isso que sai, ok? Por isso eu hoje queria-vos dar alguma informação sobre como é que se fazem gráficos, ok? Quer do ponto de vista do Python, quer inicialmente, é isso que eu ia mostrar, como é que os gráficos aparecem no ecrã e como é que nós os vemos. Provavelmente já tem essa informação, mas de qualquer maneira é interessante ver isso, ok? Por isso, como é que se representam imagens num ecrã? Por isso, basicamente, como é que vocês veem televisão, quando vocês veem televisão, ou num iPhone, ou num smartphone, porque é que vocês veem imagens? A noção de pixels, do sistema RGB, já iremos, e depois a parte de gráficos em Python. Okay? É isso que queremos ver. Depois, na última parte da aula, vamos ver uma matéria nova que tem a ver com números pseudo-aleatórios. Por isso, como é que nós podemos gerar números que aparecem de alguma forma como se fossem tirados ao calhas. Bom, em relação à primeira parte, que é aquela que tem os slides mais interessantes, seria o seguinte. Um ecrã, quando vocês olharem para o ecrã, verificam que o ecrã é constituído por uma matriz de pixels. Okay? Por isso, basicamente, tem uma quadrícula em que cada elemento da quadrícula é um pixel. Está organizado em linhas e colunas. Okay? Isto até aí é a vossa, quando vocês querem a resolução, podem configurar os ecrãs normalmente dos próprios laptops para dizer quantas linhas e colunas é que querem mostrar. Às vezes querem mostrar menos do que o máximo que ele permite. E cada pixel ocupa uma posição, por isso é como uma matriz, tem um I e um J, por isso uma linha, um número de linha e um número de coluna. O que é que é interessante aqui o que é que são os pixels propriamente dito? Se vocês olharem para um pixel, aliás, se vocês olharem para um bocadinho deste gráfico com mais detalhe, se conseguirem, verificam que, apesar de parecerem linhas retas, ou linhas, o que na realidade o que existe são quantidades de quadradinhos com várias cores diferentes, ok? Que a uma certa distância dão a noção de continuidade, por isso os nossos olhos não são capazes de ver toda esta resolução com todos os detalhes e, por conseguinte, tal como, por exemplo, no cinema, os nossos olhos não conseguem perceber que o cinema são constituído por fotografias umas a seguir às outras. Por isso o nosso cérebro associa essas fotografias que aparecem com tempos muito aproximados e muito parecidas, como se fossem um contínuo de imagens que não são. E aqui é a mesma coisa, por isso os pixels, uma fotografia ou uma imagem parece como um contínuo de pontos que na realidade depois vamos a ver e tem alguma resolução, por isso não se conseguem fazer pontos mais pequenos do que um certo tamanho. Força? Alguém estava... Bem. Por isso, se nós quisermos fazer letras ou qualquer imagem, o que temos é que colorir os pixels de formas diferentes. Okay? Eventualmente, há truques para fazer isso. Por exemplo, estas letras parecem um bocado esquisitas porque têm estas descontinuidades dos pixels e há maneiras de enganar os nossos olhos, que é colocar algumas cores intermédias entre o branco e o preto, de forma que a uma certa distância aparecem imagens mais bem feitas ou aparentemente mais perfeitas do que estas que são um bocadinho mais grosseiras. As cores, por isso até aqui estamos a ver cores a preto e branco. As cores são feitas por uma combinação de 3 componentes primários: o verde, o azul e o vermelho, ou vermelho RGB. Por isso, quando ouvirem o RGB, o R é de red, o G é de green, o B é de blue. E por isso todos os pixels são constituídos por 3 cores. Por isso, o que vocês têm são uma matriz de pixels, e essa matriz de pixels na realidade tem 3 componentes. Tem a componente da linha, tem a componente da coluna e depois tem uma componente de 1 a 3, ou de 0 a 2, que é a componente da cor. Cada cor pode ter uma determinada intensidade.
E por conseguinte, se vocês olharem mesmo para um ecrã de televisão, que é grande, se vocês olharem ao pé, vão ver que conseguem distinguir, mesmo na zona, por exemplo, onde está um amarelo, vão distinguir que há componentes de vermelho e verde, aliás, que iremos ver, e que se vocês virem mesmo ao perto, não veem o amarelo, o que veem são vermelhos e verdes. Por conseguinte, tem estas três cores e a combinação, como eu estava a dizer, a combinação de verde e vermelho, aos nossos olhos aparece como amarelo. Okay? Bom, isto, na realidade, as três cores podem ter intensidades diferentes e por isso pode haver um bocadinho de vermelho, um bocadinho de amarelo, um bocado de azul, ou um bocado grande ou pouco. E por isso, para definir um pixel, nós temos que definir não só a linha e a coluna, mas temos que definir também as intensidades em vermelho, verde e azul. Por isso, cada essa intensidade é definido em 1 byte, ok? Normalmente, por isso são 3 bytes, um para cada cor, e cada byte corresponde a intensidade entre 0 e 255, que são as 256 diferentes posições, ou números que se podem obter com 8 bits. E por isso, cá está no cubo das cores, que vocês podem ver aqui nesta Wikipédia. Vocês têm 3 dimensões, têm a dimensão do vermelho, do verde e do azul, e, por exemplo, se vocês puserem toda a intensidade possível para vermelho, toda a intensidade para verde e nenhuma intensidade para azul, por isso será algures entre o máximo de vermelho e o máximo de verde, será este canto, o que vocês obtêm é o amarelo. Okay? Todas as outras cores são obtidas por combinações diferentes destes números, entre 0 e 255. Às vezes também podem ser vistos como percentagens. 255 será 100%, 0 será 0%, e nós podemos ver com uma cor que seja 50% de verde e 50% de vermelho, vai ser um amarelo um pouco mais pálido, daqui não se vê. Okay? Mas, por exemplo, se tiverem todo o vermelho e todo o azul, vocês obtêm um lilás. Okay? Enfim, todas essas combinações vocês podem testar olhando, indo aqui a este site, ok? Podem brincar com as cores para ver como é que conseguem obter cores a partir das 3 cores primárias. Por conseguinte, quais são assim cores mais utilizadas? Algumas que são aquelas, como eu vos falei, o preto é a ausência de cor, por isso se os 3 pixels, se as 3 cores não tiverem componentes, aparece uma cor preta, um pixel preto. Se tivessem no máximo, é o branco. O branco é a combinação de todas as cores. O amarelo já vimos, é o máximo de verde e de vermelho. Um cor-de-rosa, digamos, é isto, é um máximo de vermelho, o máximo de verde, de azul e metade, digamos, de verde. E depois tem várias combinações possíveis, ok? Por isso, se o vermelho estiver a meio e não tiver nada dos outros, aparece uma coisa assim avermelhada que vocês podem verificar, ok? Por isso, como é que os gráficos aparecem os gráficos, ou as imagens aparecem no ecrã? Bom, existe o CPU, alguns que controla a RAM, por isso a memória, que tem, digamos, a memória onde estão os vários pixels, a codificação dos vários pixels, ok? O controlador de ecrã normalmente tem uma memória gráfica, por isso o CPU coloca na memória, no controlador de ecrã, na placa gráfica, que tem uma memória associada, quais são as cores que quer ver no ecrã, e o controlador de ecrã, a placa gráfica, garante que cada vez que há uma modificação das cores, por isso cada vez que o CPU escreve coisas diferentes, o que acontece é que os bits são atualizados e é feito um refresh do ecrã, normalmente de 50 em 50 vezes por segundo. Reparem que no cinema é 24 vezes por segundo, por isso tudo que seja vídeos, ou cinema, enfim, vídeos, imagens em movimento, com 50 vezes por segundo, se vocês fizerem a atualização, ou se o computador fizer a atualização de 50 vezes por segundo, dá perfeitamente a noção de movimento. Okay? As placas gráficas, já existem GPUs, existem CPUs especializados para a parte gráfica,
que é o Graphical Processing Unit, que permite, digamos, tratar este tipo de informação. O CPU é um processador genérico, o GPU é um processador muito especializado para a parte gráfica e por isso as boas placas gráficas permitem fazer esta gestão do ecrã de uma forma bastante rápida. Por isso é que vocês, nomeadamente em jogos, que é onde é mais necessário fazer mudanças de imagens muito rapidamente, se vocês quiserem transmitir um filme, aparentemente pode ser um filme muito complicado, mas um filme, em última análise, são 24 imagens por segundo, ok? É assim que vemos no cinema. 24 imagens por segundo, basta refrescar todos os pixels 24 vezes por segundo, isso não é muito difícil. Não é muito difícil, enfim, com a eletrónica moderna consegue-se fazer rapidamente. Em jogos há mais variações e há mais rapidez e, por conseguinte, é necessário fazer algo mais rapidamente e por isso tem processadores próprios, GPUs próprios, e tem, CPU, e tem memória, enfim, placas gráficas especializadas apenas para mostrar, digamos, as imagens no ecrã. Bom, não sei se já conheciam isto, se há alguma novidade, se não, iríamos passar para a parte dos gráficos. Alguma dúvida sobre isto? Acho que não. Ok, no evento vamos passar aqui para a parte dos gráficos propriamente dito, em Python. Ok? Tenho aqui um fecheiro. Estão a ver o fecheiro, não estão? Ok. Certo. Já não consigo ouvir, peço desculpa. Sim. Eu estava aqui a tentar, só que o microfone não estava a funcionar. Queria só perguntar uma coisa, no sistema de RGB, se nós podemos, depois de criarmos a partir das cores básicas, juntar outras cores, tipo preto com castanho, preto com castanho não dá nada, mas branco com castanho para dar um castanho mais clarinho. Podemos ter Não, o essas castanho mais cores. clarinho é sempre à custa de verde, vermelho e... Tudo a partir de uma junção daquelas três, é isso? Sim, é sempre uma junção das três. Qualquer pixel são a junção de três. Agora, tem intensidades diferentes do R, do G e do B. Sim, eu percebo. E essa combinação, já estão a ver que 255 vezes 255 vezes 255 dá qualquer coisa como não sei quantos milhões de cores, ok? Distintas. Cada número tem 250, por isso tem cores que chegam e os vossos olhos não conseguem distinguir a maior parte das cores. Quer dizer, se vocês, em vez de 255, 255, 0, tiverem 255, 255, 1, provavelmente a cor é igual. Okay? Quer dizer, não é igual, mas os vossos olhos não percebem a diferença, não é? Ok, obrigado, professor. Ok, então vamos ver como é que fazemos um gráfico, ok? Por isso, acho que aqui eu tenho aqui o fecheiro que está nos slides, por isso vocês depois há de aparecer na página, mas o que é preciso fazer para fazer um gráfico? Okay? Primeiro, importar o módulo gráfico, ok? Ou seja, o Matplotlib é aquele que vos permite fazer os gráficos, e em particular a função pyplot. Okay? Esta é a que nós vamos usar sempre não, na parte de gráficos de funções, e por isso vamos, para não ter com este nome muito grande, vamos chamar a isto PLT, plot. Okay? Enfim, eu acho que já aqui está, mas de qualquer maneira, o que vocês teriam que fazer é, primeiro, importar este Matplotlib. Depois imaginem que querem fazer uma função, o gráfico de uma função. Bom, o gráfico da função, vocês têm um conjunto de pontos X, ok? Tem neste caso tem 6 pontos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tem um Y qualquer, a função propriamente dita, por isso isto são as coordenadas, as abscissas, isto são as ordenadas, ok? E se não quiserem fazer muito mais do que isto, a única coisa que têm que fazer é plot, ok? Se forem preguiçosos e não quiserem apenas ver uma ideia do que é que se está a passar, vocês fazem o plot de XY. O que é que isto dá? Bom, isto dá aquilo que o Python, a forma como a função é desenhada depende do default, por isso dos parâmetros por omissão do Python. Okay? O que vos aparece neste caso é uma função, por isso são 6 pontos, não é? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? E aparece neste caso o Python, vocês não disseram nada, e escreve-vos a vossa função em azul. Okay?
Onde é que aparece esta função? Bom, esta função aparece nos ficheiros propriamente, nos files não aparece nada, ok? Mas vocês podem ver nos plots, penso que vocês têm todos o Python 3, qualquer coisa ou superior, tem aqui um tab em que vêem os plots propriamente ditos. Se não quiserem, mas aparece também no ecrã. Na realidade, vocês podem fazer uma coisa mais sofisticada, que é, antes disso, aliás, vamos ver aqui os ficheiros. Não disseram nada, por isso o ficheiro aparece, o gráfico aparece no ecrã e não há mais nada a dizer. Se vocês fizerem, além do plot, vocês fizerem guardar a figura, ok? Por isso o plot propriamente dito é a função dentro deste módulo que faz o plot no ecrã. Depois há uma outra função que permite guardar a figura, guardar o plot que tem numa figura que vocês dão um nome, ok? Vou tirar aqui os plots para não criar. Eu não digo qual é o folder, por isso, a diretoria, por isso ele vai criar a figura plot XY PDF dentro da diretoria de controle, ok? E por isso eu vou fazer isto, ok? Ele dá uma resposta e deve estar aqui alguns um plot. Exato, este plot XY, criado às 9h27, por isso é este, que é exatamente. Desculpa, aqui convém olhar para a diretoria mesmo. Vou pôr aqui a diretoria à vista. Por isso é cadeiras. T, ICE, V, 2021, codes. Cá está, deve estar aqui alguns um PDF, que eram os plots, exatamente, este plot XY PDF. E agora não tem nada porque eu, entretanto, teria que fazer os dois comandos ao mesmo tempo, ok? Mas vamos fazê-los. Vamos criar esta função. Vou tirar aqui os plots. Vamos executar esta função que faz exatamente o plot. Vou tirar aqui este FMT que já lá iremos. Salvo esta função, salvo isto e agora chamo esta função plot.xy. Vou tirar aqui o FMT que agora para o caso não interessa. Executo. Plot.xy em que faz simultaneamente mostra a figura, o gráfico no ecrã e, se tudo correr bem, faz também a função, mostra também a função, ok? Essa função que está aqui que foi criada, neste momento às 9h28, acabou de ser criada. Este ficheiro é um ficheiro PDF com exatamente o que vocês veem. Também podem, normalmente, vocês podem criar isto ou um PDF ou um PNG, não é? Um PNG. Enfim, há vários formatos que ele aceita. E por isso podem executar isto. Ok, agora devem ter um plot. Aqui. É preciso correr agora o programa, não é? Por isso, deve ter criado um PNG e cá está o PNG, por isso. Agora depende do vosso computador. Normalmente aqui também é o próprio PDF, que é o próprio leitor de PDFs que eu tenho, que lê os PNGs, mas vocês podem ter programas especiais para tratar gráficos. Okay? Mais. Isto é importante na parte do Python e em particular do Spider. Vocês podem configurar o vosso ficheiro, ok? O vosso Spider, aqui nas preferências. Podem colocar nas preferências a parte dos gráficos, ou seja, a parte de IPython Console, a parte gráfica, e podem dizer que querem fazer as figuras inline, exatamente como nós estamos a fazer, ou chamado automático, ok? Se vocês fizerem automático, eu vou pôr aqui um nome diferente, plot X. Se vocês fizerem em modo automático, não vos aparece, bem, neste caso é criada a mesma, mas não vos aparece o plot aqui no ecrã, ok? Por isso fazem save, executam outra vez o programa. Espera aí, tenho que fazer isso e tenho que fazer o reset do sistema.
se criar uma consola nova, chamo, e o que vai acontecer é que não aparece aqui nenhum gráfico, o que aparece é um ficheiro que vocês depois podem trabalhar diretamente com outros programas, ok? O ficheiro é o mesmo, quer dizer, tem o mesmo nome, tem este XY, neste caso é o PNG, foi criado às 9h30, acabou de ser criado, mas vocês depois podem trabalhar com uma parte gráfica, podem, por exemplo, andar para a frente e para trás, ou aliás, podem aumentá-lo se quiserem, ver esta parte só, ou não aumentá-lo e ver, enfim, fazer várias tropelias com o fecheiro, ok? Não nos vamos preocupar muito com isso, por isso o que em princípio iremos fazer é trabalhar com o Python em modo inline, por isso o gráfico aparece quer na consola, quer neste painel, por isso cada vez que fizerem isso tem que depois resetar a consola, por isso os gráficos vão aparecer não só na consola, mas também neste painel que diz plots. Okay? Por isso voltamos aqui a fazer o programa e volta a aparecer quer na consola, quer na consola, quer neste painel gráfico que diz plots. Okay? Normalmente estamos aqui no Files e se vocês não virem o plots, é sinal que não virem nada a aparecer aqui, é que provavelmente vocês estão no Explorer da variável ou no Help. Enfim, se querem ver a figura, tem que pôr aqui o plot. Bom, o Python permite-vos fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, que é porque é que há de ser um gráfico azul desta forma, e por isso tem 3 parâmetros que podem usar para formatar os gráficos, ok? E são estes parâmetros que eu vou pôr aqui neste FMT, formato, que à partida é uma string, ok? Se vocês chamarem o programa com uma string vazia, 2 pontos, basicamente obtém a mesma coisa. Ou seja, obtém a formatação que está pré-definida no Python. Mas vocês podem fazer coisas diferentes. Podem definir uma cor diferente. Okay? Há várias cores que vocês depois têm que ver os manuais. Há pelo menos estas 5 cores que correspondem a letras. O B de blue, o G de green, o red, yellow e preto. Okay? Por isso, se vocês chamarem a função e puserem a cor yellow, okay? O que vocês obtêm é a mesma coisa, só que a cor do gráfico, enfim, pode não parecer muito amarelo, mas é o amarelo, ok? Depois podem dizer assim, não, eu quero ver onde é que estão estes pontos, 0, 1, 2, 3, porque ele aproximou, não é? Juntou os pontos, mas eu quero ver os pontos definidos. Como é que eu defino os pontos? Ou com um O, que é um ponto grande, um ponto pequeno, que é um ponto mais pequeno, com mais, vezes, e a estrelinha, ok? Por isso vocês podem dizer, não, eu quero ver isto, quero ver os pontos com uma estrela. Okay? E se vocês fizerem isso, vocês veem a estrela propriamente dita, mas não veem nada a ligar. Okay? Se vocês quiserem ver a estrela e quiserem ver a ligação, vocês deverão pôr cheio, no caso de um traço, ou 2 traços que é tracejado, ou 2 pontos que é ponteado, ou traço-ponto. Okay? Por isso, se eu quiser fazer isto com traço-ponto, eu vou fazer com traço ponto e aparecem os pontos ligados por um traço ponto. Okay? Por isso tem estes 3 parâmetros. Com estes 3 parâmetros vocês têm que, neste caso eu defini o FMT por default, enfim, default no meu programa, tem a cor 4, 0, 1, 2, 3, 4, por isso há de ser a preto, as marcas há de ser 2, 0, 1, 2, por isso há de ser um sinal mais, e o estilo é o 0, ou seja, não tem estilo nenhum. Okay? Por isso não liga os pontos, e por isso se vocês disserem o FMT que está definido por default, vocês obtêm os pontos a preto e não tem nada que os una. Se vocês quiserem a união, se quiserem usar, por exemplo, 2 pontos, marque o estilo se for 0, 1, 2, 3, se o estilo for o terceiro, e se as marcas forem, por exemplo, o 0, que é a bola grande, ok? E já agora umas cores, uma cor vermelha, que é 0, 1, 2. Vocês criam
FMT é a junção de 3 caracteres, ou 3 ou mais, no caso do estilo 3, e é com esse valor que vocês chamam a função, e por isso o que vocês obtêm é a cor é vermelha, okay? As marcas são pontos, são estes pontos grandes, e o estilo é, o que é que eu disse que era? 0, 1, 2, 3, é ponteado, ok? Então aqui o ponteado a ligar. Professor, pode só recordar como é que nós fazemos para vermos os gráficos na consola e que só me estão a ficar guardados? Na consola? Sim, eu não consigo, não me aparecem os gráficos na consola, mas aparece-me um ficheiro realmente Isso é e não guardado. aparece aqui no plot? Não, Isso aí temos que ver a configuração, ok? Isso é a ok. configuração aqui do Python. Eu não sei qual é a versão que eu tenho aqui do Spider, é a versão 4.1.5, não sei se vocês Ok. têm. Já encontrei, professor. Provavelmente tem Obrigada. uma versão diferente. Se as versões forem diferentes, a parametrização é um bocado diferente, mas tem que se andar aí à volta, mas é à volta destes sítios, ok? É definir os gráficos no Spider e depois garantir que, quando mudam, recomeçam a consola, senão ela mantém os parâmetros antigos, não é? Bom, isto é o básico para fazer um gráfico, não é? Vocês dão o X e dão o Y e eu tenho o gráfico. Temos aqui já umas coisas mais sofisticadas, que é, já agora eu vou pôr aqui o plot barra para ir criando os gráficos, não neste ficheiro, não na diretoria de controle, mas na diretoria que tem os plots, ok? Vou apagar com isto tudo e vamos vê-los aparecer. A diretoria onde eu vou colocar os plots é uma subdiretoria onde tenho os códigos, não é? Por isso aqui estou a ver os códigos, nas diretorias estou a ver os códigos, mas também posso ver os plots, ok? Posso ver o que é que lá está. Bom, neste momento não está nada porque eu apaguei tudo. Ok, vamos ver então o que é que acontece se eu fizer uma coisa diferente, que é, em vez de ser o X com o Y, faço o X com o Y e faço com o Z também. Ou seja, tenho duas funções. O Y são estes valores, que eu já tinha 0, meio, 1, meio, 0, meio, não é? 0, meio, 1, meio, 0, meio. O Z é um bocado diferente, é meio, 1, aliás, aqui meio, 1, etc. Se eu fizer o gráfico dos dois ao mesmo tempo, ou seja, chamar o plot XYZ, o que ele me mostra são, plot XYZ, para aqui, não sei se não tenho que fazer aqui. Bom, ele está a mostrar, ok? Por isso, dentro da subdiretoria plots, ele criou este plot XYZ, porque eu mandei criar save figure plot XYZ e colocou nesta formatação, ok? Eu disse para, não pus nenhuma formatação, disse só para criar fazer o print do XY e fazer o print do XZ. Podia dizer, por exemplo, que queria o X, não sei se tem aqui, o X pode ser, por exemplo, verde, ponteado com uma bola, a ordem é indiferente, e posso querer o Z, por exemplo, vermelho, azul, blue, a cheio e com o verde, ok? Com o X. Okay. Se eu fizer a mesma coisa agora, os plots, as duas gráficos vão ficar com estilos diferentes. Ups, o que é que eu pus para aqui? Vou aparecer aqui um ponto. XZ, ok. Acho que está bem agora. Se eu usar a mesma função, o que eu vou obter são dois gráficos, ok? Com estilos diferentes, porque tem um estilo para o X ou para o Y e tem um estilo para o Z. Okay? Um é verde com pontos, um é verde com pontos e ponteado e com Os, com bolas. O outro é azul com traço, por isso liga os pontos, e os pontos são assinalados com um X. Okay? Bom, na realidade, vocês normalmente vão querer gráficos um pouco mais sofisticados e vão querer, por exemplo, fazer o gráfico de um seno. Okay?
como é que vocês fazem o gráfico do seno? O estilo é o mesmo, definem o valor do x, definem o valor do y, e agora o y, como é o seno, vocês o que dizem é que para cada valor do x, okay? Para cada valor do x, vocês vão criar um array em que tem na posição correspondente o seno de x vezes 2π. Okay? Para dar o valor como é que se diz? Em radianos, ok? Por isso, o M está definido aqui alguns no mate. Onde é que isso está? Deve estar aqui. Não está aqui definido. Não. Está aqui o mate. Eu vou pôr isto no princípio. Só para garantir que vocês... por isso isto são o gráfico, os módulos que eu importo. Por isso, a parte gráfica e a parte da matemática para usar este seno de x. E, por conseguinte, se eu fizer o seno plot de x, o seno plot 1, se eu chamar esta função, o que ele faz é criar... cá está a figura, mas está uma figura assim um bocadinho mal feita. Okay? Porquê? Porque, obviamente, só tenho 0, 1, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, só tenho 6 pontos. Com 6 pontos tenho uma definição muito pouco cuidada. Okay? Por isso eu posso fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, quer dizer, nesta segunda parte, quer dizer, vou criar os valores de x que vão de 0 até 100, okay? E vou criar as frações de 2π que dividem isto por 100, ou seja, tenho desde 0 até 1, okay? Em termos de 2π. O y é o seno de 2π vezes estes valores, por isso quando o a for de 0, isto é o seno de 0, quando o a for 100, isto é 1, e por conseguinte será o seno de 2π. Por conseguinte tenho todos os valores entre 0 e 2π com 100 pontos, ok? Em vez de ter apenas 6 pontos, tenho 6 pontos, 100 pontos, ok? E por isso, se eu criar agora com a função seno plot 2, com mais pontos, que eu vou obter já uma coisa muito parecida com o x. Os nossos olhos já não conseguem distinguir, os pontos estão certos, e os nossos olhos veem claramente uma linha contínua com a forma sinusoidal que a gente está à espera de ver. Okay? Se vocês quiserem fazer um seno e um cosseno, está aqui, é a mesma coisa, por isso o x é comum aos dois, o y é o seno, o z é o cosseno. Dizem alguma coisa a mais? Eu vou pôr aqui. Estes comandos, para depois vermos um a um. Sei, figures já conhecem. O que é que podemos fazer aqui mais do que isto? Se nós mandarmos executar, não é o sin plot, é o sin cos. Se mandarmos executar, o que aparece são duas curvas, ok? Uma vermelho, uma está a vermelho, outra está a verde, mas a gente fica a olhar para isto e diz o que é que estas curvas correspondem, ok? E é neste ponto que nós podemos acrescentar ao gráfico algumas atributos, ok? Em primeiro lugar, podemos pôr um título para o gráfico. Okay? Vamos chamar este gráfico funções trigonométricas, ok? E se nós chamarmos funções trigonométricas, o gráfico nos vai aparecer, por isso, com a função, ou com o método typo, vai aparecer uma coisa semelhante, ok? Só que tem aqui um título que diz qual é o gráfico que nós estamos a ver. Bom, isto não é suficiente, porque nós, na altura, temos uma curva verde e uma azul, não sabemos qual é a verde e qual é a azul, e por isso nós podemos colocar uma legend, ok? Vamos pôr legendas, ok? Vamos dizer qual é a curva que é o seno, qual é a curva que é o cosseno. A ordem com que aparecem aqui são a ordem com que nós chamamos, ok? Se chamarmos primeiro o seno, a curva que aparece o seno, neste caso a verde, vai ser a primeira que é identificada, a segunda é o cosseno. E por isso, se voltarmos a criar a chamar esta função, agora já nos aparece aqui uma legenda em que diz que sim senhora, que a verde é o seno e a vermelha é o cosseno. Por isso temos aqui basicamente, depois podemos mudar as escalas, já iremos ver, mas a escala é ele que decide, ok? Ele verifica que os números que são gerados é entre 0 e 1, ou entre menos 1 e 1, e imediatamente coloca uma escala, digamos, entre menos 1 e 1, em relação à escala do x. Ele sabe que está bem, o x propriamente dito está entre 0 e 1, ok? Por isso isto corresponde a radianos, ok?
radianos não, multiplicar isto por 2π para dar em radianos. Por isso vai desde 0 até 2π radianos, por isso eu podia mudar aqui esta escala. Se em vez de tivesse isto aqui, podia dizer logo que o x era isto vezes 2π, 2 vezes mπ vezes A sobre 100, e agora aqui escusava de dizer que era multiplicar por este fator de escala, dizer logo que era o seno do x, e aqui era o cosseno do x. Por isso, o x agora vai variar entre 0 e 2π. Quando A for 0, isto vale 0. Quando A for 100, A sobre 100 é 1, e 1 vezes 2π dá 2π. Okay? Neste caso, o gráfico que eu obtinha era semelhante, só que agora, float is not callable. Onde é que está isto? Aqui é a geneira 59. Onde é que está aqui o 50? Eu não gosto disto em float. Enfim, teria que mudar isto. Ele não gosta daquilo. Eu não gosto que eu utilize aqui floats, por isso. Enfim, eu posso multiplicar isto por 1000. Enfim, agora já estou aqui a brincar. Ele gosta de inteiros, não gosta de floats, mas faço 1000 vezes isto. Faço round. Sim, faço o... Não vou entrar com isto, ok? Teria que gerar um vetor com os valores de 0 a 2π, não é com esta forma, mas vou deixar isto como estava. O M é 2 vezes MP, estranho. É 100x. Não é aqui. Aqui é seno de x vezes 2π. E aqui é a mesma coisa Aqui é a mesma coisa no cosseno. Bem, já fiz a geneira aqui. Está aqui com um float. Aqui. Bem, esqueçam esta, ok? Mas isto ia dar assim. M sin x2mπ. Π não tem este. O Π estava com parênteses. Burro. Agora tem parênteses a menos. As desvantagens de estar a fazer. Onde é que eu estava aqui? Perdi alguns aqui, o Y e o Z. Bem, esqueçam esta aqui, depois eu corrijo isto. Mas viram que se pode fazer, de qualquer maneira pode-se fazer um seno e um cosseno, pôr aqui as várias as cores, etc. Bom, um outro tipo de gráficos que vocês querem fazer, muitas vezes, por isso, gráficos de funções, vocês só têm que dizer quais são as funções, têm que dar, normalmente o x será as ordenadas, as abscissas, depois põem tantas ordenadas quantas as funções que vocês quiserem, fazem os plots uma a uma e, eventualmente, fazem com uma legenda, pela ordem com que vocês mandaram escrever, vocês põem aqui o que vocês querem dizer sobre as curvas. Bom, uma outra situação que pode acontecer, que vocês podem escrever, são o tipo de gráficos, ou são os gráficos, são histogramas, ok? Agora aqui não posso fazer nada porque... Falta aqui. Não está a gostar disto. Ok. Este é o seno, este é o cosseno, já agora. Eu vou pôr isto bem, senão depois não consigo correr nada. Este será o Y, que é o seno. Se isto ainda está a funcionar, mas não deu erro, sim, cos plot. Está tudo a funcionar. Bom, mas como eu estava a dizer, muitas vezes vocês querem fazer histogramas ou gráficos de barras, ok? Como é que se faz um histograma? Bom,
diz-se à mesma quais são as categorias que nós temos, que é o do Y. Neste caso vamos ter 5 categorias, A, B, C, D e E, e cada categoria tem uma barra com uma determinada altura, neste caso com 10, 20, 15, 35 e 5. Mandamos agora executar, digamos, este gráfico, mas agora não em modo de plot, mas em modo de barras. plt.barra. E depois fazemos como há bocado, que é guardar a figura. Ok? Bom, se nós executarmos isto 1, o que nós vamos obter é um gráfico de barras. Ok? Em que no eixo do X estão as categorias A, B, C, D, E. No eixo dos Y estão os valores 10, 20, 15, 35, 5. Ele automaticamente coloca a escala que caibam os números todos, por isso caiba até 35. Ele faz o gráfico, o Python faz o gráfico, digamos, de forma a caberem os pontos todos. Claro está que se vocês tiverem um que seja exageradamente grande, depois não vêem nada. Okay? Uma situação destas, o que vocês fazem é veem um que vale 350 e os outros praticamente não veem nada. Por isso, do ponto de vista de apresentação visual, isto não é normalmente aconselhável e por isso vocês têm que fazer um fator de escala para verem as coisas de uma forma minimamente decente. Por exemplo, em vez de fazer o V, fazem o logaritmo. Se fizerem o logaritmo, já a coisa y igual a m.log de v for v in v grande. Ok? Ok, não tem o v, por isso vamos por aqui. Se vocês fizerem agora com y, por isso, em vez de mostrarem os valores, mostrarem o logaritmo, o que vocês têm é uma escala em que vocês já os conseguem perceber todos, mas obviamente a escala aqui, depois tem que acertar a escala, porque isto é a escala dos logaritmos, ok? Não é a escala dos valores mesmo, mas também já iremos ver como é que fazemos isso, ok? Bom, isto são gráficos de barras simples, em que só aparece uma categoria, mas vocês podem ter situações em que têm, por exemplo, em que o eixo do X continua a ser categorias, por isso vamos admitir que, por exemplo, são cadeiras, 5 cadeiras, e vocês têm aqui o número de alunos que chumbaram, ok? E no segundo vetor, a percentagem de alunos que passaram, ok? Por isso a soma, por acaso, dá 10, dá 100%. Vocês podem ter aqui mais categorias, por exemplo, os alunos que desistiram, ou coisa do género. Mas aqui só nos interessa o número de alunos, por isso a percentagem de alunos que passaram, ou que chumbaram neste caso, e as que passaram. Por isso, o que é que nós temos que fazer? Temos que dizer agora que temos aqui os números de 10, 20, ou seja, o que é que nós queremos mostrar? Eu se calhar vou mostrar primeiro e depois vou explicar o que é que aqui aparece. Por isso, vamos fazer o segundo histograma. E aparece, faltou olhar. Isso, o segundo histograma, e aparece uma coisa um pouco mais sofisticada, ok? Alguns elementos desta figura vocês já devem ter reconhecido. Primeiro, existe um title, ok? E agora o que existe também é uma legenda também, ok? Passados e chumbados, os passados a verde, chumbados a vermelho, por isso isto é semelhante ao que tínhamos anteriormente. Agora temos aqui um label, um label, sim. Ou seja, no X, nós em vez de termos apenas o nome A, B, C, D, E, temos também uma etiqueta a dizer o que é que representa o eixo do X. O eixo do X são disciplinas. É claro que disciplina A, B, C, D não vos diz muito. Se vocês quiserem fazer uma coisa mais sofisticada, em vez de pôr A, B, C, D, teriam que pôr o nome das disciplinas propriamente ditas aqui. Depois também tem, além dos números, de 0 a 100, porque há 100%, também tem uma etiqueta para o eixo dos Y, ok? Também tem o Y label, que diz a percentagem de notas positivas. Por acaso a percentagem de notas positivas pode não ser um número muito correto, mas será a percentagem de notas obtidas, talvez, porque uns passaram, outros chumbaram, por isso isto não é
não é o número de notas, não é a percentagem de notas positivas, mas sim a percentagem das notas obtidas. Okay? Por isso estão aqui as obtidas, os passados são 80 e tal por cento, aqui são 10%, se não me engano, qualquer coisa assim de género. Depois, o que é que tem que fazer mais? Por isso, até aqui, acho que isto é mais ou menos... Até aqui, isto é mais ou menos igual ao anterior, por isso tem o título, tem uma legenda, e tem, ao contrário da há bocado, diz o que é que representou este X, disciplinas, o que é que representou este do Y, percentagem de notas obtidas. Agora, temos que acertar, esta é a parte mais chata nas barras, temos que acertar estes números, ou seja, pôr as barras iguais umas ao lado umas das outras, ok? Como é que nós fazemos isto? Bom, aqui temos que criar valores de X, ok? Que vão batendo, digamos, no meio. Ou seja, o X1 é onde vão bater as primeiras... por acaso está ao contrário, aqui está V2, V1. O que é que está V2, V1? Porque eu quero ver as passadas, enfim, não interessa. O X1, por isso estarão centradas em V para cada range, ou seja, está de 0 até, no fundo são 1, 2, 3, 4, há 5 pontos, ok? E há um ponto que está centrado no 0, aliás, no 1, no 0, no 1, no 2, etc. Só que para o primeiro gráfico eu vou retirar 0,15. Vou pôr 0,15 um bocadinho à esquerda. No segundo vou pôr 0,15 um bocadinho à direita. Okay? Por isso aparece, para o X1 ele é apresentado com 0,15, para os passados ele aparece 0,15. Por isso se este for o 1, isto será 0,15 à esquerda. Este 0,15 será à direita, por isso os chumbados aparecem 0,15 à direita dos pontos. E depois eu digo qual é a largura das barras, 0,3. Por isso, se este aparece centrado em 0,15 e tem uma largura de barra 0,3, ocupa desde menos 0,7 até o ponto 1. Se eu puser a largura da barra um bocadinho inferior, o que vai acontecer é que ele está centrado no 0,15, mas depois não tem largura suficiente para chegar aqui à origem. E por isso o que vai acontecer é que o gráfico vai aparecer, enfim, com um estilo diferente, ok? As barras não aparecem justapostas, não aparecem ao lado umas das outras. Se eu quiser pôr ao lado das outras, já sabe, enfim, temos que fazer aqui estas contas, são contas chatas de fazer, mas basicamente o que nós temos que definir é qual é o ponto central, estes são os pontos centrais onde vão aparecer as várias categorias, e qual é a largura das várias barras, e se acertarmos isto, elas aparecem como eu vos mostrei há bocado. Não? Neste caso já estão justapostas, porque tem 15, ou 0,15 para a esquerda, ou 0,15 para a direita, e tem uma largura do dobro, por isso acabam por se juntar umas às outras. Bom, isto é a parte dos gráficos propriamente em histogramas, por isso vocês podem fazer, a partir deste momento, podem olhar depois para o manual, mas isto é o básico que vocês têm para fazer, quer gráficos de várias funções, não é? Quer códigos gráficos de barras ou histogramas em simples ou com várias categorias. Okay? Aliás, com vários valores para cada categoria. Para cada categoria, neste caso, para cada cadeira, tem vários valores. Um valor correspondente à percentagem dos passados, outro à percentagem dos chumbados. Podem ver, por exemplo, o que aconteceria se houvesse uma terceira categoria, que era passado, chumbado ou ausente, que é o que acontece no clipe, em que aí teriam que fazer estas continhas para aparecer 3 categorias dentro de 3 barras dentro de cada categoria. Ok, por isso isto é o segundo tipo de gráficos que eu vos queria mostrar. O terceiro tipo de gráficos que eu vos queria mostrar são criar imagens, ok? Ou seja, eu quero imagens, ou seja, eu tenho um ecrã. O ecrã é uma, como é que se diz? Uma quadrícula, ok? E basicamente o que eu devo fazer é, para cada quadrícula do ecrã, devo colocar uma cor. Bom, na realidade, com as imagens, o que eu devo fazer é um pouco mais sofisticado, que é o seguinte: eu vou ter um ecrã, neste caso, nesta imagem, que eu vou chamar imagem, ok?
E nesta imagem eu vou pôr uma quadrícula, que neste momento não são 1000 por não sei quantos, mas são 0, 1, 2, 3, por isso são 4 linhas, cada linha tem 5 colunas. Por isso, vocês vão ter um retângulo de 4 por 5. Okay? 5 linhas, 5 linhas, sim, cada uma com 4 linhas, desculpem, cada uma com 5 colunas. Por isso tem um retângulo de 4 por 5. E agora o que querem fazer? Querem associar uma cor a cada uma das linhas. Como é que vocês associam uma cor a cada uma das linhas? Põe um número correspondente. Ou seja, no quadrado superior esquerdo aparece a cor 0, a outra aparece a cor 0, a cor 1, etc., tal como está aqui. Bom, agora tem um problema que é, vocês numeram as cores, okay? E agora têm que dizer o que é que as cores representam. E por isso têm que usar aqui, antes, já agora têm que usar este módulo novo, que é as colors, ok? E querem este listed color map, por isso querem fazer um mapa de cores. Querem definir a vossa paleta de cores. E por isso, a vossa paleta de cores, vocês dizem, tem estas 3 cores, neste caso, que é o RGB, 0, 1, 0, por isso tem tudo em verde, tudo a verde, não tem nada em azul e vermelho. Aqui o R tem tudo a vermelho, por isso a cor 0 será o verde, a cor 1 será o vermelho e a cor 2 será o amarelo. Okay? O amarelo que é uma combinação de verdes com vermelhos, como nós vimos. Okay? Por isso definem 3 cores, neste caso só tem 3 cores, e os vossos quadrículas vão aparecer nas cores respectivas, 0, 1, 2. São os vários valores possíveis. Bom, para que isto tudo funcione, por isso a imagem que eu quero, estão a ver, é qualquer coisa assim de género. Por isso será azul, verde, vermelha, 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 será a primeira linha. A segunda linha será verde, amarelo, amarelo, vermelho, vermelho, etc. Bom, então vamos criar aqui a paleta de cores, dizendo assim, vamos usar este listed color map, em que nós associamos as cores aos valores 0, 1, 2 e 3. E o myCmap, neste momento, há de ser um vetor 0, 1, 2, com 3 entradas, cada entrada correspondente a uma cor. Para que é que eu quero este CMap? Eu não o quero ver propriamente dito, mas quero quero chamá-lo na função show, imshow, image show, em que o segundo parâmetro deve ser exatamente a minha paleta de cores, senão ele usa a paleta de cores que lhe apetece. Okay? Por isso, no fundo, o que eu vou dizer é que quero mostrar esta imagem com esta paleta de cores. Okay? Podem pôr só o myCmap. Depois guardam a figura. Já estão a ver o que é que isto vai dar ou não? Com esta paleta de cores, enfim, está aqui o boneco. Estão a ver que uma imagem vale mais que estes bonecos todos, ok? Se vocês chamarem a função... É a bandeira de Portugal. Que está aqui com um nome muito sugestivo, que é flag, não é? Já estou a ver. Pelo menos já adivinhou. O pessoal obtém isto, ok? Ou seja, 2 quadrados verdes, depois 3 quadrados azuis, depois na linha seguinte tem um quadrado verde, 2 amarelos e 2 vermelhos, a mesma coisa na terceira linha e a última linha é igual à primeira. Ok? Lá está, que se vocês quiserem fazer um desenho mais sofisticado, e é isso que fazem nos jogos e coisas do género, vocês não têm quadrículas de 4 por 5, têm quadrículas de 1000 por 2000, 1700, enfim, a resolução do ecrã. Okay? É isso que terão que utilizar. Mas, basicamente, uma imagem cria-se desta maneira. Inclusive, neste momento eu guardei a figura, por isso deve estar aqui alguns nos plots, deve estar aqui a imagem chamada flag PDF, cá está. Eu posso olhar agora no próprio, ir ao fecheiro, não é, que guardei, eu vejo o flag PDF, e tenho aqui um PDF correspondente ao fecheiro que eu acabei de criar. Ok? Por isso, até aqui então vimos basicamente 3 estilos de figuras que nós podemos criar. Uma que é a figura propriamente dita, em que nós dizemos pixel a pixel, ou pelo menos quadrícula a quadrícula, qual é a cor que queremos usar, o que é que temos que fazer para dizer qual é a cor que temos que usar, enfim, chamar este módulo, e criar um mapa de cores, que é o Listed Color Map, em que as cores vão variando de 0 até qualquer coisa, e cada cor
terá que ter a combinação de vermelho, verde e azul. Por exemplo, se eu em vez do amarelo aqui pusesse o azul, que seria 0, 0, 1. E neste caso, as intensidades variam entre 0 e 1, por isso pode ser um número intermédio. Ok? Por isso, o 0 será o 0, o 1 será o 255 e o número intermédio será entre 0 e 255. Mas, por exemplo, neste caso, a flag, as cores que eu defini não são, a terceira cor não é o yellow, mas é o azul, e por isso, se eu executar o mesmo programa, vou obter uma bandeira assim um pouco mais esquisita. Okay? Mas podem-se entreter a fazer bandeiras fáceis, tipo França, Inglaterra já não vos aconselho. Aliás, a Inglaterra é fácil, que é uma cruz vermelha, mas o Reino Unido, digamos que é aquela... A Union Jack é mais complicada porque tem cruzes, várias cores, enfim. É um bom exercício para vocês verem o trabalho que dá fazer gráficos, ok? E imaginem depois tudo o que seja fazer gráficos com jogos, enfim, há de haver muitos programas para ajudar a fazer isto, porque fazer isto à mão não é muito viável. Mas isto são as primitivas que existem. Em última análise, vocês podem escrever um programa em que vocês dão um boneco e depois tem um programa que faz bonecos a partir da descrição que vocês tenham dos bonecos. Bom, mas isto é o primeiro tipo de imagens, que são imagens que nós definimos pixel a pixel, e há dois tipos de gráficos, o gráfico de histograma, o gráfico de barras, que é com o plot.bar, e há o plot propriamente dito, plt.plot, que faz funções. Bom, isto basicamente é tudo o que vocês têm que saber sobre figuras. Se vos mandarem fazer figuras, é só, digamos, combinar estes vários elementos e escolher aquele que vos interessa. A segunda parte da matéria, da aula, eu gostava de mostrar a parte de... Vamos voltar aqui aos acetatos. Estes são aquilo que vocês têm na página. Por isso tem aqui a explicação de tudo o que eu fiz, mas depois tem os programas propriamente ditos. Tem aqui as imagens, já vimos isto, que é para estar agora, era para esta parte, mostrar-vos aqui uma parte destes slides, que tem a ver com números pseudo-aleatórios. Números pseudo-aleatórios são números, digamos, tirados ao acaso, e existem métodos numéricos que são baseados nestes números e que muito apropriadamente são chamados de Monte Carlo, porque o casino tem, pelo menos se o casino não for viciado, são jogos de sorte ou de azar. Okay? Por isso, vamos ver aqui aplicações deste tipo de números pseudo-aleatórios, nomeadamente a funções que utilizam estes métodos de Monte Carlo. Em particular, a função que nós vamos fazer aqui é o cálculo de áreas. Bom, vamos ver o que é que a base. Okay? O que é que são métodos de Monte Carlo? Como eu vos disse, são métodos usados para conceber algoritmos que recorrem a números aleatórios, ou seja, ao acaso. Bom, vocês podem pensar, mas com números ao acaso, o que é que eu faço? Bom, aliás, que números são estes? Bom, estes números são uma sequência de números que aparentemente são imprevisíveis, ok? São números, neste caso, normalmente entre 0 e 1, aparecem sequências entre 0 e 1 que não têm aparentemente um padrão para os obter, ok? Bom, na realidade eles têm um padrão porque eles são obtidos com um algoritmo, só que têm várias características do género, a média deve ser, entre 0 e 1 a média deve ser 1, entre quaisquer, por exemplo, os primeiros 20 números, a média também deve ser 1, os últimos 20 números também deve ter 1, a média deve ser meio, por isso há várias características, ou seja, se vocês vissem um padrão que era 0, 0, 0, 0, uma série de zeros seguidos, vocês diziam, bem, isto não deve ser muito aleatório, porque dá a ideia que há aqui um padrão, no caso de ter uma moeda que era uma moeda viciada, não é? Bom, seja como for, aqui aparentemente são números que vocês olham para eles e dizem, bem, isto parece-me tirado ao acaso. Bom, algumas aplicações. Simulações, fundamentalmente. São chamadas simulações de Monte Carlo. Porquê que são simulações de Monte Carlo? Vocês têm algum modelo, como é que funciona o vosso sistema, mas depois têm condições externas que vocês não controlam. Por exemplo, condições do tempo, meteorológicas. Bom, vocês podem dar uma certa probabilidade de haver chuva ou uma certa probabilidade de haver bom tempo e vocês fazem simulações
com base nessas hipóteses. E essas hipóteses vocês não podem garantir quais são, por isso geram situações de uma forma aleatória. Okay? A mesma coisa nos biológicos. Okay? Vocês têm mutações, vocês podem olhar, vocês são de biologia ou de bio-coisas, vocês podem imaginar cadeias de ADN em que existem mutações aleatórias, ou seja, na vossa cadeia de ADN há de haver lá 2 ou 3 ou mutações ou cópias más. Né? Quando vocês fazem a junção de dois ADNs, da mãe e do pai, há situações em que se calhar nem fica a mãe, nem fica o pai, e há posições em que eventualmente aparecem erros, digamos, de programação. Okay? E escolhem aleatoriamente, elas não sabem onde é que elas aparecem, escolhem aleatoriamente essas posições e verificam se depois se o resultado que vocês obtêm nessa simulação corresponde ou não ao resultado que vocês têm na realidade, e se corresponderem quer dizer que vocês podem ter uma boa certeza que o que aconteceu foi aquela mutação que vocês geraram aleatoriamente. Bom, aqui vamos fazer uma coisa menos sofisticada, que é o cálculo de áreas. Ok, jogos também, obviamente, mas se vocês tentarem criar um jogo de computador, jogo de azar, por isso dados, póquer, seja o que for, as cartas que vão parar a cada jogador, ou os cartões, no caso do loto, têm números também que são aleatórios, são os números tirados ao calhas. Bom, mas nós vamos fazer cálculo de áreas, como vos disse, e a ideia é o seguinte: suponhamos que vocês querem... se vocês querem calcular a área, esta área, que é uma área um pouco estranha, não tem nenhuma forma definida, vocês não sabem calcular a área, sabem a função, sabem qual é a expressão que dá a esta linha, mas depois para fazer a área vocês podem ter, digamos, integrais. Os integrais não conseguem fazer um integral definido, têm que fazer aproximações, e por isso uma outra maneira de calcular esta área é o seguinte: vamos definir aqui uma região à volta da área. Okay? Esta região tem uma área conhecida. É um retângulo, por isso é altura vezes comprimento. Okay? Depois o que é que fazemos? Bom, a ideia é tirar números, tirar pontos aqui ao acaso. Se vocês atirarem pontos ao acaso, ok? Gerar não sei quantos pontos ao acaso, ok? A área que está dentro desta figura deve ser a proporção de pontos que cai dentro da figura. Ou seja, se vocês atirarem pontos ao acaso para este retângulo, vocês têm um conjunto de números que estão dentro da figura, outro conjunto de números que estão fora da figura, por isso tudo o que vocês têm que saber é se os pontos aparecem dentro ou fora da figura. Olhando para a proporção dos pontos que estão dentro e que estão fora, vocês obtêm a proporção entre a área da figura, e se dividirem pelo número total de pontos, e a área do retângulo, porque todos estão dentro do retângulo. Ok? Estão a ver a ideia? Por isso, contam, neste caso, contavam nesta situação, vocês, enfim, têm que gerar muito mais pontos, mas se vocês gerassem 5 pontos, 3 estivessem dentro e 2 estivessem fora, vocês diziam que a área desta figura seria 3/5 da área do retângulo final. Como o retângulo tem uma área conhecida, 3/5 era só fazer a conta. Okay? Obviamente, com 5 números era pouco, por isso vocês tinham que ter mais pontos, e, em geral, o ideal é ter uma região que seja tão próxima como aquela da figura, para que não haja muitos pontos fora, okay? Para que a maior parte dos pontos caia dentro. Se vocês tiverem um retângulo um bocadinho mais estreito, vocês têm que gerar menos pontos para ter uma precisão razoável. Okay? Por isso tem que ter muitos pontos, tantos pontos quanto, enfim, os adequados. Vocês depois na estatística podem saber até, inclusive, qual é o número de pontos que seja significativo, mas, enfim, isso é na parte das estatísticas que vocês veem isso, e a função, a área envolvente deve ser o mais estreita possível para que não haja muitos pontos fora. Bom, como é que nós fazemos então, geramos estes pontos? Bom, o que nós temos que gerar estes pontos, no fundo, é fazer assim. Neste caso são pontos a 2 dimensões, por isso cada ponto corresponderá a um número x e a um número y. E o que é um número x? Bom, o número x há de ser um valor entre este ponto e este. Na realidade, o que nós fazemos é, temos uma função que gera valores entre 0 e 1, e multiplicando pelo retângulo,
pelo comprimento do retângulo. Se o comprimento for 5, se multiplicarmos 5 por um número que varia entre 0 e 1, nós obtemos um número entre 0 e 5 com uma distribuição uniforme. Por isso, como é que nós geramos números entre 0 e 1? Através da biblioteca random, okay? Que tem funções para gerar números aleatórios e, em particular, gerar números reais no intervalo 0 e 1. Okay? Por isso, tudo o que vocês têm que fazer para obter um intervalo, um valor entre 0 e 1, tem que gerar um número random, tem que chamar a função random dentro do módulo random. Se quiserem entre 0 e b, tem que multiplicar esse número que vocês obtêm por b. Se quiserem entre A e B, tem que somar ao número A, okay? Porque todos eles são maiores que A, um número que varia entre 0 e B menos A. Se o número for 0, isto fica A. Se o número for 1, isto fica A mais B. Ok? Aliás, fica A mais B menos A, por isso fica B. Por isso, gera números entre A e B. Ok? Por isso, já estão a ver como é que vocês podem gerar números contínuos aleatórios. Se vocês quiserem números inteiros, têm que fazer o rand-int, que gera números inteiros. Por exemplo, se vocês quiserem lançar um dado, vocês têm que chamar a função random-int entre 1 e 6, para ter os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são os valores do dado. Se quiserem uma moeda, basta 1, 2. Bom, então vamos ver aqui aplicações de áreas, ok? Por isso vamos fazer aqui, como é que nós podemos calcular o número π? Okay? Bom, basicamente temos uma região, podemos imaginar um círculo, okay? Com um determinado raio, e se nós soubéssemos, calculássemos direto com raio 1, fazemos um círculo com raio 1, e se nós conseguimos calcular o número de pontos que cai dentro do círculo em relação ao número de pontos que cai fora do círculo, nós obtemos o valor de... desculpem, se for, não sei se tem aqui o valor... Ok, não tenho aqui o valor, mas se vocês tiverem um círculo de raio 1 dentro de um quadrado de lado 2, com ele centrado, o quadrado tem área 4, se vocês atirarem muitos pontos lá para dentro, a percentagem dos pontos que entra em relação à percentagem dos pontos que saem, que estão fora, há de ser sensivelmente o valor de π, okay? Que será 3,14, por isso 3,14 em 4 é a percentagem de pontos que cai dentro do círculo. Por isso, basicamente uma área é um integral, por isso vocês podem calcular o integral da mesma maneira. Okay? Se vocês quiserem um integral entre 0 e 1 de e elevado a menos x ao cubo, é uma função que provavelmente não saberão integrar. O que vocês têm é que definir a função e elevado a menos x ao cubo, entre 0 e 1, atiram vários valores para dentro. Se o valor for superior a este, tiram o que é tirar vários valores lá para dentro, já agora um pouco mais preciso. Geram um número entre 0 e 1, que é o número x, depois geram a seguir um número que é o y, e agora se o y estiver abaixo deste valor em x, vocês consideram que estão dentro da curva. Se for acima, está fora da curva. Por isso, fazendo a proporção, conseguem obter a área desta curva. E por isso vamos fazer aqui um exemplo, que vou mostrar como é que se faz, enfim, tenho as funções já todas definidas, que é o seguinte: vamos calcular, ou estimar, aliás, a área de uma fatia de um círculo. Okay? Por isso vocês têm aqui um círculo, ponho aqui duas retas verticais e querem calcular a área desta fatia. Okay? O que é que vocês sabem? Sabem... depois vêm os slides, eu vou fazer diretamente no programa, não é? Por isso, o que é que vocês têm que saber? Têm que saber o raio, okay? Vamos admitir que o círculo está centrado na origem, 0, 0, sabem o raio e sabem os x, por isso as coordenadas, as abscissas destas duas retas. É isso que vos é dado. Okay? Eu vou passar agora para o Python. Vocês depois veem isso, a forma completa de fazer isto. Eu vou fazer de uma forma um pouco mais interativa. Por isso é isto que nós vamos fazer, okay? Que é estimar e desenhar uma fatia de um círculo, que o círculo está centrado na origem, tem um determinado raio, tem a reta que aparece do lado esquerdo, há um número entre 0, abaixo
digamos, está entre os, corta o círculo, não é? Há uma fatia, a fatia está definida por um valor à esquerda e um valor à direita. E um número de pontos que eu vou gerar para estimar esta fatia. Por isso, o que é que eu tenho que fazer? Ok? Basicamente, tenho que definir uma área, o número de pontos que caiu dentro da área, dentro da fatia, e o número de pontos que saiu fora da fatia. Tenho uma função para fazer isto. Por isso, basicamente, é isso que eu quero fazer, não é? Como eu estava a mostrar há bocado. O que é que eu fiz aqui? O que eu tenho que fazer é olhar para esta fatia, olhar para este círculo e dizer assim, ok, eu quero desenhar ou quero obter este círculo, quero saber onde é que está a parte esquerda e a parte direita da fatia, e quero saber quantos pontos é que vou gerar para depois calcular a área. Por isso tudo é feito por esta primeira função que dá a área da fatia, ou que dá, quer dizer, que dá estes resultados. Para calcular, depois vou criar uma figura, ok? Em que essa figura vai permitir fazer o boneco, ok? E vou desenhá-la, ok? E o que eu vou retornar é a área, ok? Por isso a área já foi calculada por esta função. Por isso vamos calcular primeiro esta função, área da fatia, em que diz, dado um raio, um número à esquerda e um número à direita, e um conjunto de número de pontos, vai gerar um vetor com os pontos gerados. Okay? E por isso que eu verifico é o seguinte, como é que esta função é definida. Primeiro, ainda não gerei nenhum ponto dentro, por isso os pontos dentro, os valores de x e y, ainda não existe nenhum. A mesma coisa para os pontos fora, por isso ainda não há pontos gerados, nem estão dentro, nem estão fora. Vou dizer que o diâmetro é 2 vezes o raio. A área fora há de ser o diâmetro vezes 2, por isso o diâmetro, no fundo, é um boneco. Deixa eu ver aqui o boneco. Ups. Por isso vocês têm o diâmetro, têm o raio, o diâmetro é o dobro e o diâmetro ao quadrado é o quadrado que circunscreve este círculo. E por isso o que vocês têm que ver é quantos números é que caem dentro do círculo ou da fatia, quantos pontos é que saem fora da fatia e multiplicar pela área do envolvente, que é o tal quadrado de diâmetro vezes diâmetro. E por isso é isso que nós fizemos. Por isso calculamos o diâmetro, calculamos a área fora, que será o diâmetro ao quadrado, e agora para todos os pontos, vamos gerar um número. Okay? O que é o número? Tem uma componente x, que tem o diâmetro random. Okay? O que é o diâmetro vezes o random? É o diâmetro vezes um número de 0 a 1. Imagina que isto era um círculo, ok? Gerava um x entre 0 e o diâmetro. E a mesma coisa para o y, entre 0 e o diâmetro. Ou seja, algures gerava um número dentro do quadrado. E agora temos que fazer a pergunta, será que ele cai dentro da fatia ou não cai dentro da fatia? Bom, e aí temos que fazer duas coisas. Ou temos que fazer um teste complicado. Primeiro, é preciso que o x esteja, se vocês definissem a fatia deste lado, com o x à esquerda e o x à direita, é preciso que o x esteja à direita do x à esquerda, seja maior que o x à esquerda. É preciso que o x seja menor que o x à direita, ou seja, esteja à esquerda do x à direita. Mas mais, é preciso também que esteja dentro do círculo, ou seja, a diferença entre x e y, em valores absolutos, tem que ser menor que o raio ao quadrado. Okay? Por isso x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual ao raio, e por conseguinte, se esta função de x e y for inferior ao raio, por isso seria a raiz quadrada, mas eu não ponho a raiz quadrada, basta comparar com o raio ao quadrado. Por isso a diferença entre x e y for menor que o raio, ele diz que está dentro. Okay? Está dentro porque está dentro do círculo e está dentro entre as duas fatias. E por isso eu vou dizer que, sim senhora, como eu gerei este x e y, vou dizer que os pontos que estão dentro vão ser acrescentados o x à primeira linha, que é a linha dos x, e o y à segunda linha, que é a linha dos y. E a mesma coisa se o ponto for fora. Ou seja, se por acaso ele estiver à esquerda da fatia esquerda, à direita do limite direito,
ou se estiver fora do círculo, se estiver fora, digamos, do boneco, ele está fora. Por isso eu acrescento os pontos fora. E por isso esta função que faz é gerar n pontos, ou número de pontos, e verificar quantos é que estão dentro e quantos é que estão fora, e devolver um vetor, ok? Aliás, duas matrizes, uma com os pontos dentro e outra com os pontos fora. A área propriamente dita é saber quantos pontos é que estão dentro, por isso o comprimento deste vetor, ou o comprimento das colunas desta matriz, com os pontos dentro, é dividido pelo número total de pontos. Ou seja, esta proporção da área total é a proporção que dá a área da fatia. Ok? Bom, isto é... Diga. Desculpe, não é nada de muito relevante, mas é só no if, o professor pôs aí uma barra. Isto é para continuar a linha. Ok? A função, ok? Esta é importante, ok? Se vocês não puserem a barra, ele acha que está à espera de 2 pontos, não é? Um if acaba com 2 pontos. Só que esta função, a operação booleana, são 3 condições. É o x está maior ou igual à esquerda, o x está menor ou igual à direita e outra que já não cabe nesta linha, ok? Não cabe nesta linha para efeitos visuais, ok? E esta barra do lado direito quer dizer, esta barra ao contrário, não é? Diz que esta condição ou esta expressão continua na linha seguinte. Okay? Só, muitas vezes, quando vocês partem, por exemplo, vetores e querem dizer que o vetor continua na linha seguinte, muitas vezes têm que usar esta barra. Okay? Ok, obrigada, professor. Mas perceber qual é a lógica disto, não é? Gera-se um número dentro, gera-se um número fora, um número, vê se está dentro ou fora, se estiver dentro vai para os pontos que estão dentro, se estiver fora vai para os pontos que estão fora. No final, eu tenho os pontos que estão dentro, que esses vão ser usados para fazer o boneco. Tenho os pontos que estão fora, que também vão ser usados para fazer o boneco. E tem a área que é a proporção dos pontos que estão dentro em relação aos pontos totais que foram gerados. Ok? Bom, e por conseguinte, esta função permitiu-me criar não só os pontos, gerar os pontos dentro e os pontos fora, mas também a área. Ok? Depois tenho que desenhar o boneco. Ok? Por isso, o que é desenhar o boneco? Dizer que o fecheiro, eu vou chamar plots porque está dentro desta diretoria, plots, e depois tenho um número de pontos, por isso há de ser 1000 ou 2000, ou o que for, underscore fatia PNG. Por isso vão ser números, os fecheiros que aqui aparecem é um número underscore fatia PNG. Isto é o nome do fecheiro, onde eu vou guardar o boneco. E o boneco propriamente dito é desenhado por esta segunda função. Okay? Desenha 2 conjuntos de pontos, em que 2 pontos dentro, pontos fora e etc. Bom, como é que eu vou desenhar então esses 2 conjuntos de fora? Bom, esta primeira função é basicamente para apagar o que lá está, não é necessário, porque eu não tenho lá nada ainda, mas é um comando para apagar a figura, seja o que for. E depois vou fazer o plot. O que é que eu tenho que fazer o plot? Tenho que fazer o plot dos conjuntos, dos pontos que estão dentro. Okay? E os pontos que estão dentro são os x, são estes pontos dentro, okay? É o conjunto 1, 0. Os y são o conjunto 1, 1. Por isso tem aqui os valores de x e y. E vou desenhar os pontos que estão dentro com um ponto vermelho. Os pontos que estão fora, vou desenhá-los com um ponto azul, blue. Ok? Por isso, isto são muitos pontos, são aqueles que eu defini, e no fim guardo a figura gerada com estes plots. Já fizemos isto são os valores de x, são duas figuras, são 2 conjuntos de pontos, no fundo, mas o que eu estou a fazer são gerar pontos azuis e pontos vermelhos. Os azuis são os que estão dentro, aliás, são os que estão fora, os vermelhos são os que estão dentro. Ok? Bom, e agora é só ver o que é que eu posso fazer, ok? Ok, vou criar aqui, vou chamar esta função com vários parâmetros. Ok? Vou dizer assim, o raio é 3. Ok? O raio é 3, por isso vai desde 0 a 6. Não é? O x à esquerda fica
ou seja, seria de 0 até 6, o x à esquerda fica um bocadinho abaixo, um bocadinho antes do meio, o x à direita fica quase no fim, que é 6. Vou gerar apenas 100 pontos. Vou chamar a isto fatia 1.pdf. E agora vou chamar esta área, desculpa lá, aqui, deixa-me só aqui, onde é que eu chamei os nomes? Onde é que eu tinha aqui os nomes do número? Então, ok. O nome é o nome que eu der aqui, ok? Por isso eu vou chamar esta figura, fatia 1, ok? E depois vou mandar desenhar com o raio 3, entre 2 e 5, com 100 pontos, eu vou chamar isto fatia 1.pdf, ok? Por isso, se vocês chamarem esta função, obtém, pois, agora andei aqui a brincar com isto. 1, 2, 3, qual é que é a estima de desenho fatia? Até que se for. Eu dei 5. Pois, então é ao contrário. Por isso eu não vou chamar nada disto. E o nome do desenho é aquele que eu tinha dito. Eu vou criar, a partir do número de pontos, vou criar este nome para o gráfico, ok? E por isso, se eu fizer isto, é isto que eu obtenho. Ou seja, todos os números que aparecem entre 2 e 5, não é? Que eu disse que era entre 2 e 5, e que estejam dentro do círculo, eu aqui não consigo ver bem o círculo, mas eu gerei 100 pontos, há uns que estão dentro, outros que estão fora, e a área que me deu esta função, esta fatia, foi sensivelmente 17, 16,9. Mas obviamente com este número de pontos eu tenho muito pouca precisão, porque há de haver aqui muitos pontos que falham, e por isso este gráfico que me aparece aqui na fatia 1, 100 fatia, não é? Uma fatia de 100, é este, dá-me pouca precisão. Como é que eu posso melhorar isto? Bom, posso melhorar isto com 1000 pontos. Ok? Faço a mesma coisa. Aliás, nem precisava fazer isto. Vou sempre chamar esta função. Por isso, vou sempre chamar esta função em que o raio são 3, à esquerda será 2, à direita é 5 e isto aparece aqui. E o número de pontos será 100. Ok? Obtenho a função de há bocado. Reparem que não é a mesma coisa, porque os pontos que foram gerados foram pontos gerados aleatoriamente. Quer dizer que os pontos que eu gerei nesta primeira simulação são diferentes dos pontos que eu gerei nesta. Concretamente estes 3 aqui não aparecem. Há aqui estes 2 que não aparecem aqui, por isso eles são gerados ao calhas. Agora, a proporção dos que entram dentro e dos que entram fora também não é exatamente igual. No caso deu 16, no outro caso deu 14. Se eu gerar mais uma vez, agora deu quanto? 16,91, deu mais parecida com a primeira, okay? Que era 16,91 também. Mas isso depende muito da simulação, ok? Cada vez que eu fizer umas contas, agora deu 15, agora deu 19,08, enfim. Como é que eu posso ter uma melhor precisão? Gerando mais pontos. Ou seja, se em vez de 100 gerar 1000, o que eu obtenho é uma área já mais populada, ok? Cujo valor dá 16,2. Okay? Se eu fizer outra vez com 1000, a área, enfim, não são os mesmos pontos, outra vez, não é? Esta zona aqui, por exemplo, não aparece aqui, mas os valores, já, em vez de variar entre 15 e 19, estão 16, 17, e se calhar, se eu fizer outra vez, andará por 16, enfim, já está alguns entre 16 e 17.
E se eu quiser ainda mais precisão e perder o tempo, porque isto, cada vez são mais pontos a ser gerados, com 10.000 pontos eu já obtenho uma fatia bem definida. Enfim, isto é o círculo, não é? Falta aqui a parte... Isto aqui é um oval porque as dimensões não estão à escala, ok? Estariam à escala se eu gerasse... Já agora também podemos fazer... Não vou... Depois já vou fazer isto. Mas, neste caso, dá 17,028. Se eu repetir a experiência, tenho 17,01. Enquanto 17,02, 17,01 já tem um valor, uma estimativa já muito parecida. 17,06, por isso isto anda à volta de 17, entre 17 e 17,1. Okay? Um dá 0,2, outro dá 0,2 também, aqui dá 0,6, mas a diferença, a imprecisão já é muito pequena. Bom, se eu quiser ainda ter mais precisão e perder o tempo para gerar, ponho 10.000 pontos e aqui já começa a aparecer, praticamente já cobri a área toda e o valor que deu foi 16,88. Se eu fizer isto outra vez, dá outra vez 16,92, por isso a diferença que existe agora é uma diferença de 4 em 1.600. Isso já é uma diferença, já é uma estimativa muito boa e como vocês veem, inclusive o boneco está bem feito, ok? Se vocês puserem uma fatia diferente, por isso, em vez entre 2 e 5, se vocês fizerem entre 0 e 6, o que é que vocês obtêm? Qual é a proporção que vocês obtêm? Acho que o círculo, ou vamos. No fundo, vocês têm a área do círculo comparado com a área do retângulo. Ou do quadrado, não é? Se vocês puserem a fatia entre 0 e 6, quer dizer que ela vai desde este ponto até este. Apanhou o círculo todo. Quer ver o que é que dá? Qual é o valor? 28,31. 28,31 quer dizer que 28,31 comparado com 16, não é? Com 36, não é? A área total é 36. O que vocês têm é 28,31. Daqui podem tirar o π. Estão de acordo ou não? A área total é π r ao quadrado. Ou seja, a área total será π vezes 9. Não é? Se compararem o π vezes 9 se compararem isto com 6 vezes 6, como é que é isto? E tirarem a raiz quadrada, como é que é? Agora tenho que fazer as contas. Isto será π ao quadrado, por isso a área da fatia deveria ser quanto? Deveria ser, vamos lá ver, seria π ao quadrado, πr ao quadrado, por isso será, vamos fazer, a área da fatia deveria ser m.π vezes r ao quadrado, que é 9. Exato. Vezes r ao quadrado. Ou seja, devia ser 28,27. O que vocês obtiveram foi 28,31. Estão a ver? Por isso, fazendo a conta ao contrário, vocês obtinham o π. Ou seja, se pusessem 28, este valor é igual a mπ vezes 9, dividiam por 9, pelo raio, e obtinham o valor de π. Ok? Por isso, se vocês fizerem esta conta outra vez, obtêm 28,20. Se dividirem 28,20 por 9, obtém o valor de π aproximado, mas vezes deu 3, deu quanto? Deu 3,145, esta vez deu 3,134, por isso anda à volta de 3,14, não é? Se vocês fizessem outra fatia, em vez de 0,6, se tivessem entre 5 e 6, vocês obtinham uma área que era só este bocadinho aqui, não é? Seria muito mais pequeno. Estão a ver? O número de pontos é aquele que seja suficiente para fazer uma boa definição. Reparem que estes pontos aqui do cantinho nunca são gerados. Mas se vocês pusessem mais, eventualmente, e provavelmente vai demorar muito tempo. Isto agora demora
tão geral, mas mesmo assim já está muito mais definido, ok? Enfim, esta reta que tinha aqui uns pontinhos azuis e vermelhos que não faziam exatamente uma reta, agora está uma reta muito mais bem definida, porque tem muito mais pontos, ok? Por conseguinte, era isto que eu vos queria mostrar, ou seja, uma aplicação, no fundo é uma aplicação de números aleatórios para calcular áreas. Isso, no fundo, é calcular uma área, é que vocês sabem a função, mas não sabem integrá-la. Vocês fazem cobrem a área com uma figura, normalmente um retângulo, que vocês saibam bem a área, geram números aleatórios x e y, e verificam desses números aleatórios quantos é que caem dentro da vossa figura. Os que caem dentro da vossa figura, a dividir pelo número total de pontos, é a vossa área a dividir pela área do retângulo que circunscreve o vosso boneco. Okay? Gerar números aleatórios é com esta função random. Bom, não tenho assim muito mais a dizer. Não sei se deu para entender. Vocês têm os acetatos. Já agora, na página da cadeira, vocês têm essa informação toda, julgo eu. Na cadeira tem... na aula teórica de hoje, que é a sexta, vocês têm... Os slides não têm, os slides da aula têm, ainda não têm, mas vão ter. Vão ter os programas dos slides. Não está cá nada disso, tenho que pôr aqui, ok? Mas vão ter os slides, vão ter estes programas, esta função com os programas, por isso depois podem consultar, além de consultar o vídeo, que também vou pôr daqui a bocado. Ok? Professor, Diga. só uma pergunta. Agora nestas funções de definir as áreas, o Sim. professor quando importou o random, definiu algum número de pontos ou Não. escreveu logo as funções? Não, o número de pontos são este que eu faço, ok? É que quando eu importei o random, eu comecei logo a escrever a definição das funções que o professor escreveu e dá-me sempre erros atrás de erros porque diz que eu não tenho nada definido. Não, vocês têm que importar o random, ok? Sim, eu fiz isso. E então eu agora queria saber se o professor tinha definido alguma coisa antes das funções. Vocês têm que fazer import random. Primeiro, não é? Já está. Sim. Depois têm que dizer a função, vamos definir a função RR igual à função random.random. E agora, cada vez que vocês chamarem o cada vez que vocês chamarem RR, tem um número entre 0 e 1. É isso que vocês vão fazer. Ok. Eu vou ver tudo outra vez. Isso que tem que fazer, ou então faz isto diretamente, não é? Quer dizer, diz que random, nos programas é isso que eu tenho. Random, cada vez que vocês chamam random, tem um número entre 0 e 1. Ok. É isto que deve dar, ok? Depois o resto é combinar, não é? Sim, obrigada, professor. Vocês podem pôr aqui um número. Se quiserem pôr um número XY, fazem RR. Fazem um vetor com RR. E este vetor é um XY. Digamos, é o valor de X, é o valor de Y. Podem fazer aos pares, não é? Se fizerem isto muitas vezes, vocês vão ter não sei quantos pares, não é? Se quiserem, por exemplo, for i in, começam por dizer que aqueles bonecos que eu fiz foi assim, algo assim, não é? Ou seja, fazia que os pontos eram um vetor vazio. Um parênteses a mais ou a menos. Falta aqui a vírgula. Por isso tenho um conjunto de pontos que neste momento não tem nenhum. E agora o que é que eu faço? Faço P, append, aliás, P0, append um número destes.
P1 appendo um número destes. Agora, se eu for ver o P, já tem um valor, um ponto x, y. Se eu fizer isto outra vez, no P já tenho 2 pontos. Tenho os 2 pontos que eu gerei, os 2x e os 2y. Se fizer isto outra vez, no fundo é o que eu estou a fazer ali naquela função, não é? Mais um ponto x, mais um ponto y. O P agora já tem 3 pontos x e 3 pontos y. Se eu quiser fazer o boneco disto, como é que eu faço o boneco disto? Faço pplot. Pplot P0, ou seja, tem estes pontos, com pplot, pplot P0, aqui para o P1. Por isso estes serão o x, estes serão o y, e ponho-os a vermelho neste caso. Ups. Não é P1, é P. Ok? Gerei estes 3 pontos. Ou seja, o primeiro é x igual a 0,3. Cá está. O y é igual a 0, quase. Está este pontinho aqui. A seguir o x é 0,5. Está algo 569 está aqui. E o z e o y é 0,4. Está aqui. O terceiro, o x é 0,13. Está aqui. E o y é 0,57. Está aqui. São estes 3 pontos que ali estão. Isto que eu fiz aqui, que é gerar 3 pontos, ir acrescentando um vetor, é o que faço, é o que fiz nas fatias do círculo, só que pus muito mais pontos, não é? E depois punham-os ou a vermelho ou a azul, consoante caíam dentro ou fora da fatia. Obrigada. Deve conseguir fazer isso. Sim, eu vou experimentar. Ok. Obrigada, Tá sim. bom? Mais alguma dúvida? Bom, não havendo, ficamos por aqui. Ok? Encontramos hoje à tarde outra vez, não é? Por isso, até logo à tarde. E bom trabalho. Professor, Diga. peço desculpa, posso colocar uma questão sobre o trabalho? Pode. Sobre o trabalho? Pode. Deixa-me só ligar a câmera. Em relação ao trabalho, eu só tenho a questão que é, quando nós vamos, por exemplo, nós temos de definir 4 funções. 5. A quinta é juntar as 4, não é? Ok, e, por exemplo, a segunda função precisa da primeira. Nós temos que definir a primeira dá uma matriz em que tem a primeira linha e coluna preenchidas, não é? Sim, e a segunda A segunda preenche as outras. Exato, mas nós precisamos da primeira função para chegar à segunda e depois precisamos da primeira e da segunda para a terceira. Exato. E por aí fora. Estão relacionadas, sim. É suposto na segunda função já vir diretamente a primeira ou temos Não, podemos chamá-la de fora? Na segunda função vocês têm que pôr a primeira como parâmetro. Ok, obrigada. Quando vocês dizem preencher a matriz, tem que dar como argumento a matriz ainda só um bocadinho preenchida, não é? Ok, Primeiro é obrigada. criar uma matriz, que tem as linhas todas, a primeira e a segunda linha preenchidas e o resto está a zeros, não é? A segunda pega nessa matriz e transforma, preenchendo as outras linhas e colunas. Ok, obrigada. Bom, então, agora que vou embora, ou mais alguma pergunta? Professor, desculpe. Eu só queria perguntar se era possível disponibilizar o código que mostrou hoje na aula, porque eu não consegui passar tudo. Sim, eu já mostrei na página, vai ficar na página, ok? Ok, está bem, obrigado. Tá bom? Não é suposto passarem tudo. Podem ver no vídeo também, mas o código fica na página, ok? Obrigada. O código e os slides. Então fica tudo na página. Ok? Bom, então, até logo à tarde. Até logo, professor. Até logo.